relacionada à ordenação. Aham. Né? Já em alguns momentos da história, já levantou-se grupos e até pessoas dizendo, olha, por que a igreja não pode ordenar mulheres? Por que mulher não pode ser padre? Né? É possível essa discussão ainda na igreja? De alguma forma, quem sabe num futuro, é possível que a igreja possa ordenar mulheres no grau do sacerdócio? Enfim, essa é a nossa primeira discussão para a gente iniciar. Enfim, padre, vamos por esse caminho aí. Pode ou não, um dia, ter mulheres sacerdotisas na igreja? Não, em hipótese alguma. Né? Todas as vezes que os papas são perguntados a respeito desse assunto, sobretudo Bento XVI e o Papa Francisco também, recentemente, citam uma fala de São João Paulo II, dizendo que o ultimato sobre este assunto foi dado, e foi dado por São João Paulo II. E aí eles obviamente citam, né, a exortação, a carta apostólica Ordinatio Sacerdotales, que é de 1994, na qual o Papa João Paulo II, na ocasião, deixa claro que a igreja não tem essa faculdade, entende? Não é uma questão da igreja decidir ou não. A igreja, ela é uma serva, uma depositária dos atos de Deus em Cristo. Ela não pode alterar a realidade dos fatos. Então, vamos entender bem assim, né? Muito brevemente, o sacerdócio se poderia falar muitas coisas, mas a natureza do sacerdócio cristão. Veja, o sacerdócio é um esforço de unir a humanidade à divindade. Todos os povos, todas as civilizações humanas sempre tiveram sacerdócio. Né? Então, por meio de sacrifícios, por meio de ritos, os seres humanos tentam se ligar à divindade ou às divindades. Pois bem, o sacerdote no cristianismo é Jesus Cristo. Ele, segundo a carta aos Hebreus, ele é o sumo e eterno sacerdote. Não só porque ele realizou algo que uniu a humanidade e a divindade, é mais do que isso. Ele próprio é a unidade, né, a união, melhor dizendo, entre humanidade e divindade. As duas naturezas são unidas na pessoa dele. Mais do que uma ação, uma questão relacionada à própria existência, o próprio ser do Cristo? Sim, o ser na encarnação. Então veja, são dois mistérios aqui que vão determinar a masculinidade do sacerdócio ordenado. Primeiro, o mistério da encarnação. O Deus que ao unir-se à humanidade, humanidade que eu digo, a raça humana, a espécie humana, o Deus único, supremo, criador, soberano, ao unir-se à humanidade, ele une-se fazendo-se homem, do sexo masculino. Então, Deus quis assim. Não se trata de uma predileção de Deus, não se trata de uma preferência de Deus por sexos, né, homem ou mulher. Deus quis assim, por uma razão relacionada às Escrituras, na revelação, né, como o homem veio no princípio, segundo o livro do Gênesis, então Deus se faz homem, redimindo a humanidade como um homem. Então, mistério da encarnação. Agora, além de iniciar o processo sacerdotal, né, na obra da encarnação, Jesus culmina o seu sacerdócio no segundo mistério da fé cristã, que é o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição. Nesse mistério pascal, que começa na última ceia, né, e vai se concluir lá em Pentecostes, mas o coração do mistério pascal, paixão, morte e ressurreição. Certo. Na última ceia, ele institui o rito que tornará perene esse sacerdócio, que é a última ceia. Então, na comensalidade do mistério, né, no comer o mistério, no beber o mistério, ele ordena os seus apóstolos, todos homens. Certo. Ele, homem, congrega aqueles homens. E, né, antes que alguém veja nisso um machismo, vai ficar evidente a razão na cruz. Na última ceia, Jesus fala aquilo que ele
faz na sexta-feira? Tomai e comei, isso é meu corpo dado por vós, meu sangue derramado por vós. E na cruz, finalmente, no Calvário, ele dá esse corpo, derrama esse sangue, vendo, então, na humanidade, né, a sua esposa, né, a sua eleita, no feminino, a sua noiva. Então, os textos depois, sobretudo o livro do Apocalipse, vai deixar clara essa dimensão. O sacerdócio realizado em Cristo, a aproximação da divindade com a humanidade, pretende ser uma relação tão vinculante como a de uma núpcia. Então, aqueles que farão as vezes do sacerdote devem ter, né, essa função mística de se fazer esposos. Olha, mulheres não podem ser esposos, só podem ser esposas. Então, há uma passividade, vamos assim dizer, uma feminilidade na igreja. Então, os dois mistérios, da encarnação e o mistério pascal, impõem a masculinidade no sacerdócio, o que, obviamente, não está depreciando a mulher, mas dando ao sexo feminino uma dignidade. Porque assim como o sacerdote, ele pode figurar o Cristo esposo, as mulheres, sobretudo na virgindade consagrada, né, da vida religiosa, figuram as esposas, figuram toda a igreja, entende? Então, a mulher, ela tem a sua dignidade na igreja, toda a dignidade, inclusive a possibilidade de liderar. Mas o sacerdócio, ele não é uma questão de liderança, ela é uma questão de serviço e de evidenciação, vamos usar essa palavra, do mistério da encarnação e do mistério pascal. E se a gente lembrar também que com a Virgem Maria, né, que é criatura, né, um ser humano, a Virgem Maria tem todas as características de todo e qualquer ser humano, do sexo feminino, e nela já se cumpriu o que cumprirá em todos nós, né? A plenitude, né, da salvação que vai acontecer quando a igreja for, obviamente, de uma vez por todas, viver na eternidade, a realidade que vai acontecer com todos nós já aconteceu com Maria. Então, é uma pessoa do sexo feminino, teve a dignidade e a honra de ver isso pela primeira vez. Isso não trata, pelo que o senhor está querendo dizer, eu acho que completando, não se trata da questão de diminuir ou de apontar diferenças entre os sexos do ponto de vista de dignidade, né? Mas de missões distintas, não é isso? Exata, perfeitamente. É muito claro que quando Deus cria homem e mulher, né, ele cria duas diferenças. É que nós, infelizmente, temos carregado a ideia de diferença com uma outra ideia, né? Com uma pejoração de que ser diferente é ser inferior. Não, ser diferente é apenas ser diferente. Nem inferior, nem superior. Então, o sacerdócio, sumo e eterno sacerdócio de Cristo, é um sacerdócio masculino. Existe um sacerdócio feminino, vamos assim colocar? Bom, no sentido amplo do sacerdócio comum, todo cristão batizado exerce um sacerdócio, inclusive as mulheres. Então, todo aquele que é batizado participa com Cristo de uma missão sacerdotal, profética e régia, né? Sacerdote, profeta e rei, todo cristão o é. Agora, para evidenciar, enquanto vocação específica, o sacerdócio de Cristo, bom, é um sacerdócio esponsal, viril, de dar a vida, né? E o homem Cristo deu a vida, o homem Cristo sacrificou-se. Então, só um homem pode ser imagem do sacerdócio ministerial de Cristo. É claro que a mulher exerce o seu sacerdócio por meio da maternidade, sendo esposa, sendo uma líder de comunidade, pregando a palavra de Deus, dando testemunho no mercado de trabalho. Enfim, a mulher, ela tem a sua óbvia dignidade. Quantos modelos femininos, inclusive de liderança, nós temos na igreja, grandes abadesas, grandes santas, protagonistas do evangelho, às vezes até inquirindo papas, bispos, padres. Veja, não se trata de inferioridade ou superioridade, mas de dignidade. Santa Catarina de Sena. O senhor pensou em Santa Catarina de Sena? Pensei nela. Pensei bem nela. Legal. Bom,
doutoras da igreja são 4, na verdade. Né? Sim. Então é uma história uma mais linda do que a outra. Padre, o senhor citou no começo, então, um trechinho do documento que o Papa João Paulo II escreveu em 1994. Acho que a gente tem destacado, pedir para a nossa diretora Marina colocar para a gente, a Carta Apostólica, então, Ordinatio Sacerdotalis, de 22 de maio de 1994. Está aí, o trechinho. Então, o Papa João Paulo II ensinou e disse nesse documento de 1994: para que seja excluída qualquer dúvida em assunto da máxima importância que pertence à própria Constituição Divina da Igreja, em virtude do meu ministério, né, ele, Papa, dizendo, em virtude do meu ministério de confirmar os irmãos, a Igreja não tem absolutamente a faculdade de conferir a ordenação sacerdotal às mulheres, e que esta sentença deve ser considerada como definitiva por todos os fiéis da Igreja. Então quer dizer que não se trata de uma escolha e nem de algo relacionado à cultura dos tempos. Hipótese alguma. Você veja que ele diz, a igreja não tem a faculdade. Ele está nitidamente confirmando, como sucessor de Pedro, confirmando a missão da igreja. A igreja, ela apenas transmite o que Cristo deixou. Ela não tem o poder de alterar. Então, o que está por trás dessa mentalidade de que a igreja deveria rever, a igreja deveria pensar, está por trás a ideia de que a igreja não é uma depositária de Cristo, mas ela própria seria a autora de tudo aquilo que ela prega. E isso não é verdade. Cristo é o autor. Nós não temos poder de alterar o que ele realizou. Nós não temos poder de alterar o mistério da encarnação, de dizer agora que Deus se fez mulher. Não, ele se fez homem no seio de uma mulher. Então, distinção de dignidades, nem inferior, nem superior. Distinção de dignidades. E quem morre na cruz é um homem e morre pela sua humanidade, pela sua igreja, pela sua esposa, que nas nossas línguas latinas deixam evidente uma feminilidade, né? Em outras línguas não aparece essa distinção de gênero nas palavras. Mas veja, em qualquer língua, a igreja, a humanidade, é a esposa de Cristo. Veja que a igreja é feminina. Por isso Maria é a imagem da igreja, né? Existe essa fala espiritual. Se a igreja tivesse uma imagem, né, seria a da Virgem Maria. É a imagem da igreja. Então, essa necessidade de reduzir no sacerdócio católico o protagonismo preponderante é uma falta de compreensão, de fato, do que Cristo revelou, né, na missão da igreja. E apenas confirmando o que o senhor também comentou rapidamente, o Papa Bento XVI, em abril de 2012, né, justamente lembrando dessa fala de João Paulo II que lemos há pouco, né, o Papa Bento XVI afirma que João Paulo II declarou irrevogavelmente que a igreja, em relação à ordenação de mulheres, não tinha autorização do Senhor. Então, o Papa Bento XVI chancela justamente com esse documento de João Paulo II, de 94. O Papa Francisco também fez isso mais de uma vez, inclusive na própria exortação apostólica Evangelii Gaudium, está presente essa discussão, mas de uma maneira assim categórica, né, numa coletiva de imprensa, né, durante um voo que o Papa Francisco estava voltando de uma viagem da Suécia, né, em 2016. Alguém perguntou isso para ele, né, naquele momento que os jornalistas têm acesso ao Papa, e alguém perguntou sobre essa questão da ordenação das mulheres. O que o Papa Francisco respondeu? Ele respondeu o seguinte, abre aspas, sobre a ordenação de mulheres na Igreja Católica, a última palavra clara foi dada por São João Paulo II e essa permanece, fecha aspas. Ou seja, assunto encerrado.